A dama ficou pendurada durante 6 rodadas e ninguém viu. O jogo acabou empatado? Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Galerinha, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilhem com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele distribuir para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos começar a nossa partida aqui, vamos buscar o nosso próximo adversário, com quem será que vamos jogar hoje? Estamos jogando contra HM Sunita, da Índia ali, começou com o peão da dama D4, vamos responder aqui com D5. Estamos hoje jogando com as peças pretas, ele seguiu ali trazendo o cavalo dele para C3, vamos seguir desenvolver o nosso cavalo, também proteger o nosso peão ali em F6. Adicionar uma proteção ao cavalo aqui, adicionou outro cavalo e desenvolver o segundo cavalo dele agora em F3. O que a gente pode fazer aqui então é seguir com a abertura dos 4. Mentira, não é a abertura dos 4 cavalos. É peão da dama, variação do Shigorin. Vamos seguir desenvolvendo então aqui o nosso bispo também. Ele desenvolveu o peão dele ali em H2, H3. Trouxe o nosso bispo. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora, né? Vamos questionar esse bispo dele por enquanto. Se ele capturar, a gente captura aqui em direção ao centro. Será que é a melhor jogada? Ou a gente já captura aqui com o nosso peão de E, com a ideia de abrir aqui um pouco essa diagonal e já possibilitar um roque depois. Acho que eu vou fazer isso. Só que a gente vai estar ao mesmo tempo abrindo aqui em direção ao... Vamos fazer assim, então. Vamos capturar em direção ao centro com o nosso peão de G. Desenvolver a dama, fazer um roque grande aqui. Também já talvez botar o bispo aqui mais em fianqueto, continuar o desenvolvimento. Acho que é uma opção. A gente devia ter, acho que, desenvolvido aqui em E6 para proteger esse peão de D5 aqui. Agora tá meio de graça pro cavalo, né? Ah, não tá de graça porque a dama tá protegendo. Nossa senhora. Cálculo é uma coisa inacreditavelmente ruim pra gente aqui. Beleza, vamos pensar aqui. Eu vou só desenvolver a nossa dama por enquanto. Já adicionar a possibilidade de um grande roque aqui, proteger o nosso bispo. Talvez ele queira trocar ainda. A gente pode seguir desenvolvendo aqui. Beleza, trocou. A gente põe a dama para o jogo. Ok, ele trouxe o bispo dele ali. Vamos só... Temos que cuidar para não deixar a nossa dama presa aqui, né? Tava pensando em trazer a dama aqui para G5, mas depois de G5 o que a gente tem? Vamos ver. Se ele trouxer para cá, a gente simplesmente captura aqui, né? Agora se ele trouxer para cá... Aqui, talvez um cheque. Vamos trazer aqui então para G5. Já pressionar o peão de G2 dele ali. Adicionar essa pressão. Ele desenvolveu ali e agora a gente começa a se complicar aqui. Não, mentira. Talvez sim. Mas por enquanto não. Vamos só pensar aqui em fazer o grande roque. Adicionar essa proteção da torre nesse peão para a gente conseguir tentar aqui em direção ao centro. Talvez ele venha agora aqui querer... fazer isso, não foi nem imaginado. Botou um roque ali, um cheque na verdade. Só trazer aqui. Proteger o nosso rei, de repente já trazer depois o nosso rei aqui em direção mais ao... fazer essa jogada, botar o rei aqui para também proteger a casa de A7. Também deixar ele um pouquinho mais em segurança. Beleza, avançou ali. Está sem nenhum plano aqui, né? Esse é um dos grandes problemas. Talvez ele queira vir aqui. Está protegido, também não é nada muito grande. Vamos só questionar esse cavalo. Dar uma casa de fuga pro rei também se precisar depois. Também, né, não deixar ele fazer essa troca desse cavalo aqui seria uma boa. A ideia depois aqui pode ser a gente avançar para o centro. Tentar uma ruptura aqui mais no centro. Se ele avançar com o peão aqui também... talvez tentar trazer algo ali, né?
Beleza, seguir aqui com a ideia da ruptura no centro. Se ele capturar com o cavalo, está protegido pela torre, aqui o peão de D5. A gente está agora... Ok, ele colocou uma bateria ali. Vamos pensar aqui. Vamos pensar. Se ele vier para cá, a gente captura aqui. Depois ele teria para cá. Pensar um pouquinho, galera. Ele botou essa bateria de bispo e dama aqui contra o nosso peão de A6. Isso não é muito legal, né? O que a gente poderia fazer aqui nesse caso também é trazer o cavalo para adicionar uma proteção, né? A gente traz esse cavalo, adiciona uma proteção, ele deve vir para cá, a gente pode trocar daí. Eu acho o bispo pelo cavalo, se for o caso. Então a gente está protegendo aqui com o cavalo ali em B4, protegendo essa casa de A6. Se ele quiser fazer a troca, a gente faz aqui, ok? Se ele quiser questionar nosso cavalo, a gente troca pelo bispo dele aqui que está nos pressionando. E seguimos com a ideia da ruptura um pouco mais no centro aqui, né? Beleza, ele quis fazer isso, vamos fazer a troca então. Por enquanto não é muito problema pra gente. E agora aqui, a gente pode questionar a dama dele ou capturar. Acho que qualquer um dos dois aqui não teria muito problema, né? Eu acho que eu gostaria de capturar aqui. Eu acho que sim, vamos capturar. Se ele capturar aqui, a gente está já daí pressionando o cavalo dele. Se ele capturar, a gente pode trazer a torre aqui, começar a dar alguns cheques, tentar fazer alguma jogada um pouco diferente. Começa a abrir também um pouco mais essa diagonal. Beleza, ele... Vamos ver aqui. Vamos fazer assim então, por enquanto. Capturar aqui. Ele trouxe de volta, recuou ali. Ok. Vamos trazer a nossa torre. Vamos só ver, ele tá querendo fazer uma troca aqui, né? Troca de damas, quase que eu não vi esse aqui. A gente tá com um peãozinho a mais, eu não sei se pra gente isso aqui já é uma vantagem vencedora. Nosso rei tá um pouco mais seguro que o dele por enquanto. Acho que sim, né? Vamos fazer essa troca. Já trazer também aqui a torre pro jogo, ele deve capturar. A gente traz a torre aqui mais pro centro. Ameaça já o peão dele, avança com a torre ali, depois avança aqui com o peão para F5, já pressionando ali também o peão de B2 dele. Vamos tentar fazer essa jogada aqui. Botamos ali, pressionamos, também já vamos deixar o cavalo dele cravado se ele fizer isso. Se a gente conseguir fazer essa jogada, né? Beleza. Ok, pra gente acho que por enquanto não muda nada. Vamos continuar capturando, tentando pegar um pouco de material aqui, já pressionando o cavalo dele também. Aqui o nosso peão de D5 está protegido pela nossa torre. Talvez dê para trazer algum outro peão aqui já para trazer. E começar a trazer o rei um pouco mais para o centro agora, né? Nesse final de jogo, apesar de ter algumas peças mais pesadas, eu acho que valeria a pena a gente tentar aqui. Vamos ameaçar o cavalo dele e avançar um pouquinho mais esse peão. Tentar de alguma forma, talvez. Vamos ver aqui. Vamos seguir avançando esse peão, né? Vamos ver o que ele vai querer fazer aqui. Se ele vai querer fechar ou não. Nosso peão ali começa a já bloquear algumas casas de fuga, se for o caso. Se ele não capturar. E também ele está começando a ameaçar aqui uma entrada mais forte. Já perto da última fileira. Beleza, ele quis trocar ali. A gente troca. Ok, sem problemas por enquanto. Beleza. Vai ser que vai querer trocar tudo, será? Não. A gente tem que cuidar que o cavalo dá bastante duplo, né? Então tem que tomar um cuidado aqui. Vamos só ameaçar por enquanto o cavalo dele. Talvez ele venha com uma proteção aqui. A gente pode também pensar em seguir avançando com os outros peões aqui. Começar a trazer o rei dele.
O rei dele tá um pouquinho melhor posicionado, eu acho. Já que ele tá um pouco mais em direção ao centro ali. Mas a gente pode começar a pensar em alguns outros... Avançar o nosso rei aqui também. Deixar ele um pouquinho menos exposto. E também não fazer nenhum movimento que comprometa muito aqui o avanço de peões, a estrutura de peões. Então cuidar talvez com o avanço de 2 casas e com um pouco mais de calma aqui. Principalmente porque é um final aqui com bastante peça pesada no tabuleiro. Ok. Vamos voltar a nossa torre por enquanto. A gente pode dar um check aqui. Talvez vir pra cá, tentar adicionar uma pressão a mais ali. Ok, vamos fazer assim então. Gravar o cavalo dele. Ele trouxe pra lá. Não sei se a gente gostaria aqui de fazer essa troca só, né? Tentar seguir pra cá, o cavalo dele continua cravado por enquanto. Talvez ele queira vir aqui mais pra essa fileira. Que complicou, a gente vai perder um dos peões, né? Esse aqui, ele capturaria. Nada que a gente possa fazer. Eu vou então trazer por enquanto aqui o rei para mais próximo desse peão. Tentar também não prejudicar muito o nosso rei. Trazer para cá o bispo para tentar escapar dele. Ele não vai capturar esse peão aqui porque ele está protegido pelo bispo. O cavalo dele continua cravado por enquanto. A gente tinha que conseguir tirar algum benefício disso. Talvez avançar os peões aqui. Aqui para 5, peão para B4. Pressionar o cavalo dele que está um pouco mais preso ali. Vamos pensar aqui. Talvez até tirar aqui uma... Daqui. Tomar um cuidado aqui para não errar a jogada e acabar entregando o jogo. A gente só tá com um peão a mais que ele aqui. Talvez a nível de grande mestre fosse Ih, aqui ferrou. Tá, aqui complicou pra gente. A gente vai acabar perdendo essa peça. Não só perdendo essa peça, acho que ele vai dar um check na gente depois, né? A gente vai pra cá. Vamos tentar fazer assim. Ter que capturar ali, talvez ele dê um check agora aqui. Trazer um pouco mais pra cá pra evitar o check aqui na fileira do fundo. Aliás, não o check na fileira do fundo, né? Mas através da fileira do fundo aqui. Com a ideia de trazer aqui. Ele vai captar todos os nossos peões. Acho que a gente estava até melhor durante um pedaço da partida aqui. Vamos seguir assim por enquanto. Captura, a gente captura. Capturar aqui, ele deve capturar de volta, né? Beleza, a gente vai ter que começar a avançar com as peças aqui, não vai ter muito o que fazer, né? Não vai ter muito que a gente possa fazer aqui também. Trazer um pouco mais pra cá. Acho que a gente cometeu um erro de novo.
Só pensar aqui. A gente tá com um pouquinho de tempo no relógio, 1 minuto e 30 ainda. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, né? Trazer de volta, talvez aqui começar a pensar num avanço mais forte. Cheque. Trazer pra cá. Aí qualquer um dos dois que a gente vem aqui. A gente vai acabar perdendo esse peão aqui também, né? Indo pra cá, a gente não consegue porque ele vai capturar aqui e a gente vai perder. Aqui a gente não tem muitas coisas, a gente tem que vir aqui evitar essa entrada dessa peça aqui. Agora ele vai promover pra dama aqui. Promove pra dama. Cheque. Captura, a gente captura, ele captura aqui também não é muito. Ele vai ficar com uma dama e uma torre. Tem que capturar aqui, né? Acho que não tem muito que a gente possa fazer. Tentar de alguma forma proteger aqui. Ele pode vir aqui e já dar um cheque. Acho que tirar um pouco a nossa mobilidade já aqui. Tem que vir pra cá. Beleza. Boa, galera. Olha aí. Acabamos perdendo. Achei que a gente ia perder essa partida. Acabamos empatando aqui. Vamos ver. Ele acabou afogando a gente aqui no final e conseguimos um empate, né? Faltava 8 segundos pra gente. A gente já tava com a partida basicamente perdida. Ele trouxe a dama aqui e acabou impossibilitando qualquer movimento de qualquer outra peça. A gente acabou empatando. E com isso ganhamos um ponto. Olha aí. Foi, acho que nosso primeiro empate. Talvez segundo empate aí de todas as partidas que a gente já jogou até agora. Acho que o primeiro foi lá no finalzinho das 5 partidas iniciais do chess.com. E esse aqui foi o nosso segundo empate. Então, acabamos empatando. Foi melhor do que o esperado aí. Talvez nós tenhamos ficado um pouquinho melhor durante a partida. Talvez um pouquinho pior. Vamos para a revisão para ver como é que foi, então. Começando a nossa revisão aqui, galera, então, jogamos com 52,2% de precisão, foi uma precisão bem baixa, bem ruim. Nosso adversário jogou aí com 61% de precisão, a gente fez 5 gafes durante a partida, foi muita gafe, muito erro grave aqui. Tivemos uma chance perdida e 4 erros, então foi bastante problemático essa partida aqui. Jogamos 14 dos melhores lances. O nosso adversário aqui não teve nenhuma gafe, 8 chances perdidas, 2 erros, e jogou 19 dos melhores lances. Olhando o gráfico aqui, dá pra ver que a gente cometeu um monte de gafe em sequência ali, que dava bastante vantagem para o nosso adversário durante o início da partida ali. Então ele teve bastante domínio da partida. Depois a gente até conseguiu ficar em vantagem durante um período ali. No final ele de novo dominou, a gente cometeu mais uma gafe, ele dominou a partida até o final, até que ele tinha a oportunidade de checkmate e acabou no final empatando ali, afogando o nosso rei, né? Nosso rei, nenhuma outra peça tinha nenhum movimento a fazer. Analisando aqui o rating estimado para essa partida, o nosso rating foi de 600, então bem abaixo do que a gente está, do nosso rating atual. Aqui a gente conseguiu 2 partidas ali com rating estimado acima, foi uma de 1.400 e outra de 1.250, se eu não estou enganado. E essa aqui de novo a gente acabou recuando aí, jogando mal e jogando pior que o nosso rating atual. Nosso adversário jogou como 850, também abaixo do rating dele, então não foi uma partida muito boa para nenhum dos dois. Nossa abertura aí com 87,9% de precisão, o meio de jogo foi péssimo, 29,1%, e o final de jogo também foi ruim, com 52,3%. O início de jogo, já a abertura do nosso adversário já foi melhor, o meio de jogo foi melhor que a gente também. Na verdade, o meio de jogo dele foi até, pelo menos está marcando aqui no chess.com, uma precisão até menor que a nossa aqui, mas a gente cometeu algumas gafes também ali, né? E o final de jogo foi melhor que o nosso, então ele acabou conseguindo essa vitória. Vamos no lance-a-lance aqui para ver onde foi que a gente cometeu as maiores gafes aqui da partida. Ele começou com o peão da dama aqui em D4, a gente respondeu com D5, ele desenvolveu o cavalo de C ali em C3, a gente desenvolveu o nosso cavalo de F em F6 ali, ele desenvolveu também o cavalo para F3, aqui a gente desenvolveu o nosso cavalo. A sugestão aqui já do computador seria a gente ter desenvolvido aqui o peão de E para E6, com a ideia de proteger esse peão e também já dar mais liberdade para o bispo, né?
Aqui ele desenvolveu o peão dele lá em H3. A gente trouxe o nosso bispo aqui de C no jogo, botando ele em F5, também já com uma ideia de tentar botar um pouco mais de pressão nas casas centrais aqui. Ele trouxe o bispo, a gente questionou o bispo dele e já imaginando uma troca de cavalo ali com o bispo. Ele capturou realmente o cavalo aqui. Aqui a gente até ficou em dúvida com qual dos peões a gente capturaria. A gente decidiu capturar com o peão de G aqui, com a ideia de trazer o bispo e depois fazer um roque grande, não deixar o rei tão exposto ali. A sugestão aqui do computador seria realmente ter capturado com E. Isso também, além de retomar, também já possibilita uma saída do bispo, de repente aqui. A gente consegue deixar o cavalo um pouco mais cravado, por exemplo, consegue ter um pouco mais de atuação com essa peça que, inclusive, durante a partida acabou ficando bastante presa. A gente trouxe ele aqui para G7 e ele ficou ali, acho que durante quase a partida, quase como se a gente tivesse jogado com um bispo a menos. Muito porque a gente também não desenvolveu depois esse peão, a gente vai ver isso aqui, mas a gente acabou não evoluindo esse peão aqui, não empurrando ele para frente, nosso bispo acabou ficando atrás dele durante um bom pedaço da partida, isso foi bem prejudicial para a gente. Ele seguiu desenvolvendo o peão central ali do rei em E3, a gente desenvolveu o nosso peão ali, botou ele em fianqueta, então em G7. Ele desenvolveu o cavalo, a gente trouxe a dama aqui com a ideia de adicionar uma proteção a mais para esse bispo que estava ali em F5. A sugestão do computador aqui já seria trazer o bispo de volta para H7. Aqui ele já tinha uma vantagem de 1 ponto. Ele capturou, a gente fez essas trocas, ele trouxe o bispo ameaçando a nossa dama, a gente trouxe a dama para G5 aqui com a ideia também de adicionar uma pressão aqui no peão de G2. A ideia dele, a sugestão aqui, ou melhor lance, seria ter trazido aqui para D7. Isso aqui já foi um erro e acabou deixando o nosso adversário com 2,55% de vantagem, 2,55 pontos de vantagem ali. Ele avançou o peão, também foi um erro dele. A sugestão aqui seria ter trazido a dama dele ali para F3. A gente fez o roque, isso aqui foi bem ruim. Aqui a gente poderia ter, até na sequência, perdido uma dama, foi uma gafe, então ter feito esse roque. Principalmente porque aqui ele está com esse peão aqui que ele pode empurrar depois, né, e já capturar a nossa dama. Nossa dama ficaria sem saída de nenhuma casa aqui. Se ele empurrasse o peão aqui para H4, nossa dama não tem escapatória, o bispo está cobrindo essa diagonal aqui, este peãozinho que está protegido pela dama aqui está guardando as outras duas casas aqui, né? A casa de H5, na verdade. Ele empurrando esse peão aqui, ele ameaça diretamente a dama, que também está protegido, e além disso está protegido pela torre aqui. E se a gente tentar escapar ou capturar qualquer um aqui da coluna, dessa diagonal aqui de casas negras, tanto o peãozinho aqui está protegendo, quanto o outro peão ali, quanto esse outro peão está protegendo a casa também de F4, então a gente poderia ter perdido a dama. Felizmente ele não viu na partida, então aqui ele acabou jogando o bispo, dando um cheque ali, mas acabou também deixando a gente com a dama no tabuleiro ainda. A gente avançou questionando o bispo dele. Aqui ele trouxe o bispo de volta e de novo ele ainda tem o mesmo tema, né? Ele poderia ter avançado aqui e trazido uma captura de dama ali, a capturada da nossa dama, na verdade. Ele seguiu desenvolvendo nosso cavalo, a gente fez mais uma gafe aqui de novo. Todas essas gafes aqui acabam sendo porque ele sempre tem essa temática de capturar a dama. Então a gente cometeu 1, 2, 3, 4 gafes, eu acho, quase em sequência ali, muito porque a gente não viu essa jogada, ele também não viu ali. E acabou deixando a dama ali, a gente estava sempre perdendo a dama em todos os lances. Aqui mais uma gafe pelo mesmo tema. A sugestão aqui para tirar isso, para a gente conseguir liberar a nossa dama, seria ter avançado com o peão de H6 já, né? Fazer várias rodadas ali, para poder ter um recuo aqui, se for necessário. Ele seguiu com a dama em si, a gente trouxe o cavalo aqui. Também foi um erro, a sugestão aqui seria daí já ter capturado esse peão, dando uma espécie de garfo aqui entre o peão e a... na verdade não é um garfo, né? Porque se a gente capturar aqui, ele capturar com o outro peão dele aqui, a gente pode trazer a torre, ele tá... Não é cravado em si, porque ele ainda poderia trazer um cavalo ou o bispo aqui para frente dessa dama, mas a gente está com uma boa jogada ali. Ele avançou com o peão, questionando o nosso cavalo, a gente capturou o bispo dele, ele fez essa troca com a dama, a gente capturou daí sim o peão da casa de D4 dele. Ele não capturou, ele recuou com o cavalo, que a melhor jogada para ele seria ter capturado com o peão. A gente capturou o segundo peão ali, ele capturou com a dama, e a gente fez essa troca de damas aqui. Sugestão do computador seria já ter trazido a torre para a mesma coluna da dama e do cavalo, deixado ele fazer essa troca de damas se fosse o que ele queria ali, né? Deixado ele iniciar essa troca de damas, porque daí o cavalo dele já ficaria cravado.
A gente trouxe aqui a dama, então, ele capturou, e a gente trouxe a torre. E agora essa aqui já não é uma jogada tão boa, porque esse peão aqui tá meio que protegendo o cavalo, né? A gente depois capturou aqui, ele fez o roque, a gente capturou o peão. Ele tirou o cavalo, atacando o nosso peão aqui, que agora está atacado 2 vezes, né? Tanto pela torre quanto pelo cavalo, e a gente está só defendendo com a torre aqui, então a gente avançou aqui o cavalo com o tempo sobre o peão com o tempo sobre o cavalo e também adicionando, tirando esse atacante dela e deixando cada esse peão atacado só uma vez e protegido uma vez só. Ele tirou o cavalo aqui e aqui a gente já tinha uma vantagem bem legal, aqui a gente estava com 3.4 pontos de vantagem ali, só um ponto de atenção aqui, o nosso bispo continua parado ali desde o início, né, terceira, quarta rodada ali, se eu não me engano. Ele está parado ali, a gente não avançou esse peão, esse bispo, então é como se a gente não estivesse jogando aqui. Então, analisando a partida, é como se tivesse 2 torres e um cavalo contra 2 torres aqui. A gente avançou o nosso peão com a ideia aqui de tanto pressionar o peão dele e deixar o rei dele um pouco mais exposto, quanto também, se ele não fizesse isso, a gente capturar, de repente, o peão ou avançar aqui para conseguir um pouco mais de território para as nossas peças. Ele capturou com a torre, a gente fez a troca de torres aqui. E ele seguiu avançando com o rei. A gente trouxe a nossa dama aqui para ameaçar o cavalo dele. Aqui a melhor jogada já teria sido trazer a dama aqui, a torre para a coluna F, inclusive, porque a gente poderia aqui avançar com o nosso peão, deixando ele protegido também. E liberar esse bispo que ficou de novo preso o jogo inteiro, né? Não fez nada, nenhuma ação durante o jogo. É como se a gente estivesse jogando com uma peça menos, um bom pedaço da partida aí. Ele seguiu avançando, atacando nosso bispo, atacando nossa torre aqui. A gente prendeu o cavalo dele de novo e aqui, ó, avanço do peão para liberar o bispo e a gente conseguiu jogar. A gente acabou levando a torre aqui para a mesma coluna do cavalo e do rei dele. Ele trouxe a torre, a gente seguiu avançando aqui, daí ele colocou a nossa torre na mesma fileira que está o rei aqui, esses 2 peões, então a gente não consegue proteger tudo. A nossa torre até está protegendo o peão aqui de C, mas o rei está longe e ele não tem nenhuma proteção aqui para esse peão de F. A gente trouxe o rei aqui só para adicionar uma proteção a mais. E aqui foi outro erro, né? Porque a ideia aqui seria adicionar uma proteção a mais para a gente conseguir também liberar um pouco essa torre, mas a gente deveria ter avançado com o peão, liberado o bispo, né? Para não correr o risco de perder ele, porque esse peão aqui de C7 estava protegido pela nossa torre. Ele capturou o peão ali de F7, a gente seguiu com o bispo e aqui foi um lance excelente, porque é o único lance que a gente tem, mas no final acaba que a gente perde esse bispo de qualquer forma. Então a gente perdeu o bispo de graça, só para confirmar, né, consolidar ali. A gente já não tinha o bispo o jogo inteiro, ele estava paradinho ali, não fez nada, e aí ele só confirmou agora que capturou esse bispo. Então seguiu como estava a partida inteira, basicamente. E aqui ele fez a festa, capturou alguns peões, a gente até conseguiu ali capturar mais um. E tentar tirar um pouco de vantagem desse cavalo cravado dele ali, mas foi só mais pro forma, não tinha nada muito relevante a ser feito aqui. Ele já estava de novo com uma vantagem bem grande de 5.23 e foi avançando ali sim, com o peão dele até fazer uma nova dama. A gente deu alguns cheques aqui só para tentar evitar, mas aqui a gente não tinha mais muito o que fazer. Ele estava com uma vantagem vencedora, aqui ele já tinha um checkmate em 6. Ele fez essa dama aqui, a gente tentou escapar um pouquinho com o rei, ele capturou ali os nossos últimos peões. Importante é que o nosso peão não tem como se mover, né? Ele só se move para frente, está sendo bloqueado pelo rei. A dama está cortando aqui todas essas casas da coluna da fileira 6. O rei está impedindo a gente aqui de vir para B5, então as únicas alternativas de fuga que a gente tem aqui com o nosso rei é vir aqui para a 7ª fileira ou avançar com o rei aqui para A5. A gente acabou escolhendo avançar para A5. Segundo o computador, a melhor jogada aqui ainda seria ir para B7. Isso acabaria deixando... retardaria um pouquinho mais o mate, né? Ficaria com o mate em 4, aqui ele tem um mate em 2, mas ele acabou fazendo uma jogada errada, muito provavelmente trazendo a dama aqui para capturar esse peão, apesar de ele poder capturar o peão com o rei aqui. Com isso, a dama dele cobriu tanto as casas de fuga aqui do rei, quanto as casas de fuga aqui dessa diagonal também, tanto o peão e o rei dele aqui, né? O peão dele e o rei dele estão impedindo essa fuga aqui para a casa de B5, e com isso o nosso rei não tem nenhuma casa de fuga, ele também não está em xeque, tem que ficar parado aqui, e a gente não tem como mover mais nenhuma peça, e com isso acabou dando um empate por afogamento. Como a gente não tem nenhuma jogada válida, nenhuma jogada legal para fazer aqui, nenhuma jogada válida para fazer,
a gente não tem como mover nenhuma das nossas peças sem que a gente coloque o rei em checkmate aqui, um check no caso. Por isso a gente acabou empatando essa partida. Então ele estava com tudo na mão e acabou empatando. Com isso a gente ganhou um pontinho aí, então não foi tão ruim aí, né? Apesar dessas muitas gafes aqui durante a partida, todas as gafes, a maioria delas aqui, não todas, né? Mas a maioria delas foi porque a gente pendurou a dama, mas o nosso adversário não viu. Então a gente acabou pendurando a dama, vamos lá, dizendo 4, 5, 6 vezes pendurada de dama ali. Nosso adversário não viu, acabou não capturando. Mas faz parte do jogo, né? Com isso, então, a gente chegou a 1064, subimos um pontinho, acabou que o nosso adversário tinha um pouco mais de rating que a gente acabou conseguindo subir um pontinho. Foi nosso segundo empate só durante, eu acho, toda essa série de partidas que a gente fez até agora. Então a gente vai aprendendo aí. E é importante sempre, apesar de o erro ter sido do nosso adversário, aqui prestar atenção nesses lances aí que acabam deixando o rei sem nenhuma fuga e sempre talvez deixar alguma alternativa de movimento das peças do adversário se a gente não conseguir, ou dar um cheque no rei, né? Dando cheque no rei também acaba sendo uma jogada legal ali e a gente não proíbe o rei, aliás, isso não acaba afogando o rei como aconteceu aqui. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima.